Abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Nós vamos ouvir Deus falar conosco nessa manhã. Quem está preparado para ouvir a voz de Deus? Eu quero começar essa manhã dizendo que essa palavra, ou a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a tua vida. Se prepare para isso, para sair daqui restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus que está aqui. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor ao longo desse salmo e aprender o que esse salmo tem a falar para nós. E o tema desse salmo, como você vê a repetição no versículo 1 e no versículo 4, é a restauração que vem de Deus. E a vida sem Deus, ela é de fato um cativeiro. A vida sem Deus é uma prisão. É uma vida árida, vazia, sedenta, entristecida, amargurada, uma vida escrava, escrava do pecado, escrava da angústia, escrava da tristeza, escravo de si mesmo, escravo do mundo, escravo da opinião dos outros, escravo do diabo. A vida sem Deus é uma vida de cativeiro. E que nem mesmo as coisas boas desse mundo podem substituir o lugar de Deus. Nem o dinheiro, nem família, nem saúde, nem amigos. Ainda que você possa ter todas essas boas coisas de Deus, nenhuma dessas pode substituir o lugar de Deus no seu coração, na sua existência. Nada disso pode te libertar dessa prisão que a alma do homem se encontra. Por isso, todos nós precisamos de restauração que vem de Deus. Todos os homens, todos carecem da glória de Deus. Todos estão escravos do pecado. Toda a humanidade sofre as consequências da sua queda. E todos, eu e você, todos precisam da restauração de Deus. Talvez você chegou aqui com a sua alma e com seus pensamentos exatamente assim, dizendo: eu preciso de uma restauração. Talvez, enquanto eu falo com você, você mesmo tendo dinheiro, beleza, riqueza, saúde, ainda assim, há um vazio na tua alma que te leva a pensar: há algo que eu preciso. Há uma restauração necessária, uma libertação imprescindível. E hoje eu quero te ensinar o caminho da libertação para a tua alma. Nesse salmo, nós vamos aprender que a salvação de Deus ela é libertadora. Ela produz uma alegria inefável, ela é reveladora. Ela traz uma nova vida ao povo de Deus, uma vida de fé. E essas 5 verdades nós vamos aprender pelo ensino desse salmo, assim como o salmista nos ensinou. E esse salmo,
quando ele está falando quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está falando da volta do exílio. O povo de Israel, ele estava escrevendo agora cheio de júbilo, cheio de alegria, o gozo profundo na alma. Por quê? Porque aquele povo que estava cativo na Babilônia tinha recebido a ordem ou direito de voltar para Jerusalém e reconstruir a sua terra, voltar a Sião, o templo de Deus, o monte da revelação, o local do templo, o lugar onde Deus habita no meio do povo. Para Israel, a alegria, estamos voltando para a presença de Deus. Há um gozo profundo na alma do povo de Deus. E aí ele vai mostrando como essa restauração que aconteceu no povo de Israel se manifestou na vida deles. E por isso, nós podemos aprender hoje quais os efeitos dessa salvação nas nossas vidas. O primeiro efeito é que essa restauração ela é libertadora. Verso 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse quando está tratando de uma linha histórica, onde o povo, ele conquista o Monte Sião, eles entram na Canaã, eles tomam conta de Israel, lá em Josué. Depois que eles saem do Egito, atravessam o deserto, liderados por Moisés, Josué lidera o povo de Deus nesse avanço à terra prometida. Mas quando eles chegam na terra prometida, eles pedem um rei, e depois de Davi, Salomão, os reis começam a esquecer de Deus, começam a adorar e se misturar com os deuses das nações daquela terra, e começam a idolatrar, e começam a desobedecer, e até mesmo esquecer de Deus e da sua lei, e por causa disso, Deus, ele permite que esse povo sofra o exílio, seja levado cativeiro, como punição, como juízo pelo um povo que havia esquecido da lei de Deus. Assim, ele permite que os assírios, em primeiro lugar, invadissem, levassem cativos o reino do norte. Logo depois, 70 anos depois, em torno de 100 anos depois, entra os babilônicos e levam exilados para o cativeiro o povo da nação do sul, onde estava Jerusalém, Judá, e eles são levados para a Babilônia. O povo, então, grande parte do povo é levado ao cativeiro, apenas alguns poucos, e eram os mais pobres que continuaram na terra de Israel e em Jerusalém. Eles destruíram a cidade. Os muros foram destruídos, o templo foi destruído, as casas foram devastadas, Jerusalém era deixado como cidade em ruínas, apenas habitado pelos pobres e doentes que eles não quiseram levar cativos, e todos os outros estão agora vivendo um ambiente de profundo sofrimento e dor. Como diz o Salmo 137, eles não tinham mais motivo de cantar. A alegria do povo de Deus tinha sido roubada. Agora eles estavam escravos diante de povos pagãos, sofrendo. Até que, na época de Esdras e Neemias, o rei Persa, que agora estava dominando o povo de Deus, liderado por Ciro, onde a Bíblia vai dizer, Ciro, meu servo, ele dá um decreto que permite o povo voltar a Israel. E é esse momento, eles voltando pelo decreto de Ciro, celebrando ao Senhor, liderados por Zorobabel, celebrando a alegria, estamos livres, voltando para a nossa casa, Deus restaurou a nossa sorte, a sorte do povo de Deus. E assim, a sorte de Sião, ou seja, a sorte de Israel foi mudada. E eles ficaram como quem sonha. O povo de Deus entra em um êxtase, a alegria da salvação. Quando a gente olha dessa história, lá em Esdras, capítulo 3, no versículo 13, Esdras narra esse texto assim: o
povo jubilava com grandes gritos, e as vozes se ouviam de muito longe. Quando o povo volta para Israel, restaura as bases do templo, os muros começam a ser reconstruídos, e a alegria inefável do povo de Deus, a sorte mudou, eles foram libertos, eles estão de volta para casa. Mas eu preciso falar para você, eles estavam exilados, não por causa da Assíria, não por causa da Babilônia, nem por causa do Império Persa, que dominava sobre todo o Oriente, por grande parte do mundo daquela época, mas eles estavam exilados, conforme nós vimos na história de Israel, por causa do pecado. O pecado é a causa do exílio. O pecado era a causa da escravidão. Era o pecado a origem do cativeiro. Assim, ainda é sobre toda a humanidade hoje. O homem é cativo. O ser humano é escravo. Ainda que não seja dos reis persas, ele é cativo pelo mesmo motivo que levou Israel. Ele é cativo por causa do pecado. E assim como Israel precisava de libertação, todos os homens hoje precisam de libertação. Você e eu precisamos de salvação. A humanidade é escrava desse cativeiro, exilado, longe de Deus, exilado pelo pecado. E é isso que o Novo Testamento nos ensina, dizendo, olha, Israel foi preso, foi cativo, sofreu, escravo por causa do pecado, assim como nós. O que diz o Senhor Jesus? O Senhor Jesus veio como Messias libertador do cativeiro de Israel. Mas de que tipo de cativeiro ele veio nos libertar? João capítulo 8, verso 34. Palavras de Jesus. Jesus disse, em verdade te digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Talvez você pense assim, eu tenho liberdade, eu sou livre. Hoje eu vim para te dizer, você não tem livre arbítrio. Sabe por quê? Você é escravo. O ser humano é escravo, escravo do pecado. Não ache que você é que toma as decisões. Quem decide a sua vida, a vida do homem distante de Deus, exilado, escravo do pecado, é o mal que habita dentro da humanidade. Paulo, quando desenvolve a teologia do discurso de Jesus, ele vai dizer assim, porque éreis, falando aos romanos, à igreja, escravos do pecado. Quando chega no capítulo 7, ele vai dizer, vendidos à escravidão do pecado. Essa é a condição da humanidade, escravo do pecado. A humanidade é escrava do diabo. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós fomos cativos pelo império das trevas, como Paulo fala aos Colossenses 1,13. Debaixo das amarras de Satanás, escravizando e destruindo a nossa moral, o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida, a nossa mente, a nossa saúde física, mental, jogando uns contra os outros, contra nós mesmos, contra a terra, destruindo a nossa existência. É o homem. Império das trevas domina a humanidade. Como diz Paulo aos Efésios, andando segundo o príncipe da potestade do ar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Paulo aos Colossenses, no entanto, ele vai dizer que Jesus, ele nos liberta das mãos da escravidão do diabo e do pecado. Eu vim te dar essa notícia hoje, de que a restauração que vem de Deus está disponível a mim e a você hoje, porque Jesus
Naquela cruz, como diz Paulo aos Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. O Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, ele batalhou contra o diabo, contra o pecado, contra a morte. O diabo não pode vencê-lo, a cruz não pode detê-lo, os nossos pecados não o colocaram no inferno, mas ele venceu, ressuscitando ao terceiro dia, pisando na cabeça do diabo para me fazer e te fazer livre. Há uma proposta de libertação para a humanidade e essa proposta tem nome. A sua e a minha libertação está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa libertação. E eu vim te avisar que Jesus, como Deus como libertou o povo de Israel, Jesus pode te libertar hoje. Restaurar a tua vida. A vida do homem quebrada. E talvez você chegou aqui escravo, sabendo disso. Alguns escravos de maneira tão óbvia. Escravo das drogas. Escravo de um relacionamento, de um casamento falido. De uma relação abusiva, escravo dos seus próprios vícios sexuais, adultério, de uma relação escondida da sua esposa, do seu marido, escravo de um desgosto na alma, que te leva a não ter sentido na vida. Mas eu vim te dizer, Jesus pode te libertar. Ele pode libertar a tua vida quebrada por fora, das drogas, do álcool, do adultério, a sua moral, mas Ele pode te libertar dessa tua vida quebrada por dentro, da falta de vida, de amor, de paz, de sentido. Ele pode te libertar da condenação eterna e te trazer salvação e vida eterna ao lado de Jesus Cristo, para sempre. O segundo efeito dessa salvação é a alegria. Quando eles foram salvos, restaurados, o texto vai dizer que eles ficaram como quem sonha. A boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas o que eles viviam no cativeiro, na escravidão, foi o fim da alegria. Quando você vai para o Salmo 137, 11 salmos depois do que estamos lendo, ele vai dizer assim, um salmo de quando eles ainda estavam na beira dos rios da Babilônia. Olha como era o coração deles. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e o quê? E chorávamos. Talvez você hoje está assim, às margens do rio da Babilônia é uma rede na sua casa. É a sua cama quando ninguém te vê. É você dentro do banheiro com o chuveiro ligado, assentado e chorando. E ele diz, nós lembrávamos de Sião, porque eles tinham sido levados cativos de Sião, e lá não estavam mais. Nos salgueiros que de lá havia, na Babilônia, né? À margem dos rios da Babilônia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres. Aí sabe o que eles vão dizer? Dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E aí sabe o que eles vão dizer? Como, porém, haveríamos de entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Eles estavam arrasados. Não tinham motivo para cantar. Seu rosto era coberto de lágrimas. Era o fim da alegria. Mas quando o Senhor os libertou, e quando eles voltaram para Sião, o coração mudou. E eu quero te dizer que quando o Senhor Jesus te liberta das mãos ou do império das trevas,
te liberta da escravidão do diabo, eu quero te dizer, teu coração é transformado junto com ele. O Senhor tira esse coração de tristeza, o Senhor remove as lágrimas do rosto, e o Senhor transforma em um coração cheio de júbilo, alegria, vigor, paz. Tem a história no livro de Atos, de que Pedro, quando é livre milagrosamente de uma cadeia, no capítulo 16, carcereiro, ele está por se matar e Paulo diz para ele, não se mate. Paulo então vai para a casa dele, compartilha com eles o evangelho e diz assim, no verso 33, e o 34. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Toda a casa daquele carcereiro foi batizada e veio a Jesus. Aquele homem que estava antes com a espada para se matar, porque tinha perdido o sentido da vida, porque tinha falhado e sabia que estava ameaçado por Roma. Então, levando-os para a própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestavam o quê? Grande alegria por terem crido em Deus. A fé em Deus. A restauração muda o coração de um homem que estava por se matar, para agora estar em casa com Paulo, cheio de alegria. Maria, quando tinha o Salvador no seu ventre, diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Apóstolo Paulo aos Romanos diz, porque o que é o reino de Deus? Quando você chega no reino de Deus, o que acontece em você? Ele vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você entra nos portões do reino de Deus, você entra pelos portões de paz e alegria. A sua alma não é mais a mesma, mas ela recebe do gozo de Deus. Hoje, talvez, que você chegou com a alma amarga, cansada, há libertação para a tua alma, para a tua vida, há uma nova história, há uma alegria que vem do trono de Deus e pode inundar a tua alma. A verdadeira alegria não está na festa de sábado à noite, que você foi ou deixou de ir com os colegas da sua faculdade. Aquela alegria termina na ressaca de dor de cabeça, no domingo ou da segunda de manhã. A alegria não está naquelas 3 horas com a amante no motel. Não está lá não, porque ela termina depois com vergonha da esposa, com mentira, com desgraça no casamento. Não é não. A verdadeira alegria está no reino de Deus. Só Jesus é aquele que pode te restaurar do império das trevas, te trazer para o reino de Deus, para o reino de paz e alegria. Só Jesus é a resposta para a tua alma. E qual é a terceira consequência, efeito da libertação que Jesus traz? Quando a gente volta para o Salmo, no verso 3, ele diz assim, verso 2 e 3. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Depois que eles foram restaurados, agora não só ele testemunhou de salvação, mas as pessoas, as nações em volta de Israel falavam, uau, vocês viram aquilo que Deus fez em Israel? Que grande salvação, que grande restauração. Vocês lembram do júbilo e da alegria de Israel, que fazia com que pessoas de longe ouvissem, eles falavam, meu Deus, que júbilo, que alegria, que salvação, que libertação. E aí eles dizem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Os povos em volta ficaram boquiabertos. Os povos em volta ficaram abismados, atônitos. E é isso que a salvação faz quando nos encontra. A salvação
ela traz efeito em nós, mas ela traz efeito em todos aqueles que estão à nossa volta. Eles vão olhar para você e vão ficar dizendo: uau, o que foi que aconteceu? Como é que a vida desse homem, destruída, como é que esse casamento destroçado foi deveras restaurado? Ou mesmo quem não conhece a tua vida vai olhar o teu riso, o teu gozo, a tua alegria, a tua vida, a tua família e vai dizer: uau, o que esse cara tem? A tua salvação começa a testemunhar Deus para o mundo. Você lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana é um texto bem conhecido do Evangelho de João, uma mulher destruída, que vai buscar água num poço de madrugada, ao meio-dia, um horário que ninguém ia, sol quente, todo mundo ia de manhã cedo. Por que ela ia meio-dia, no sol quente? Porque ela não queria que ninguém a visse, vergonha. Por quê? Porque 5 maridos ela já tinha tido, e o que ela tinha não era dela, era de alguém provavelmente. Acabada. Mas Jesus disse que era necessário libertar aquela mulher, e ele foi atravessar a província da Samaria, e tem um diálogo com ela dizendo: quem beber da água desse poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Antes do seu interior vai jorrar rios de água viva. Aquela mulher recebe, diz: eis que tu és profeta, tu és o Messias prometido. E ela volta para Samaria. Ela volta para Sicar, para a sua cidade, perdão. E quando ela chega em Sicar, as pessoas começam a ouvir o que ela tinha conhecido. Começam a ver nela a transformação que havia acontecido e o testemunho daquela mulher, de uma mulher adúltera, destruída, acabada, cuja sua palavra provavelmente nem tinha valor naquela cidade, pelo testemunho mau que ela tinha. Mas aquela nova mulher fez com que a cidade de Sicar se rendesse aos pés de Jesus. Se você chega a Jesus, a sua vida passa a ser a história de Deus escrita na tua restauração. Paulo, falando sobre as suas palavras, vai dizer: eles podem ler as cartas, mas eles podem ler a vida de vocês, que é da minha pena. Vós sois a carta escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quem olha na tua vida, quem olha para você restaurado, vai ver a obra de Deus. Você andando é um testemunho da glória de Deus, da restauração de Deus, de um Deus que faz milagre ainda hoje nessa terra. Você é testemunho de Deus, onde o povo em volta vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele. A obra de Deus na sua vida, ela é apologética. Você é uma prova ambulante da existência e do amor de Deus. Se alguém quer saber que se Deus existe, é só dizer: olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para o meu coração. Deus existe. Não é porque eu li na Bíblia, é porque Ele me salvou. Amém? Não é porque alguém me disse, mas porque eu conheço. Porque eu tenho experiência com Ele. Eu não conheço a maçã porque alguém me mostrou, mas porque eu mordi. Eu sei o sabor dela. E quem está em volta de mim pode ver os efeitos dela. Por isso, ande como um testemunho ambulante da existência de Deus. Ou se preocupe se você não consegue testemunhar, de fato,
uma real mudança de Deus na sua vida. E arrependa-se. E permita que a libertação de Deus realmente aconteça na tua história. Em quarto lugar, e para mim, a parte mais linda desse salmo é quando ele chega no verso 4 e fala sobre nova vida. Ele vai dizer, restaura, faz uma oração, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Irmãos, aqui tem uma mudança do tempo do verbo. Do versículo 1 ao versículo 3, ele está falando quando o Senhor restaurou. Falando do passado, nós ficamos como quem sonha, as nações viram, mas a partir de agora ele fala do futuro. Ele está orando para o Senhor restaurar, como assim ele não já restaurou? E agora ele começa a orar por restauração, ele não já restaurou, e agora ele vai falar de semear? A mudança do tema fala sobre o processo de restauração no povo de Deus. Em primeiro lugar, eles estavam alegres pela restauração que Deus já havia feito. E eles voltaram para Jerusalém, mas quando eles voltam para Jerusalém, como é que eles encontram a cidade? Eles encontram uma cidade devastada, muros destruídos, o templo destruído, tudo em ruínas. E não havia nem plantações, não havia recursos. Eles iam ter que economizar, sofrer, porque eles iam ter que começar a semear no meio do deserto para colher só no ano que vem. E até a primeira colheita seria um tempo difícil. Deus restaurou, estavam em Jerusalém. Mas agora eles oravam para que Deus avançasse com um milagre. Eles estavam de volta na presença de Deus, em Sião, no templo da promessa. Eles estavam de novo em casa, mas havia ainda uma obra a ser completada na vida daquele povo. Ainda faltava a libertação completa, porque ainda estavam, mesmo que de volta na sua terra, sem um rei, sem o Messias. Mas eles oram dizendo assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Gente, as torrentes do Negueb é algo sensacional. O Negueb é o deserto que ocupa 60% das terras de Israel. A terra de Israel é assim, árida, em meio do deserto. Mas não é que não chova naquele lugar, chove. Apesar de ser por um curto período, mas quando chove, tem um fenômeno do deserto do Negueb que é impressionante. Quando chove em cima das montanhas, e são chuvas torrentes, mesmo no meio daquele deserto, ele ressuscita rios. E aquelas torrentes de água começam a sair rasgando o deserto. E começam a construir rios que vão rasgando o deserto até cair no Mar Morto. E agora você começa a olhar no meio daquele deserto, água. E aonde aqueles rios reaparecem, o que acontece? Agora começa a brotar vida no meio do deserto. E nas margens daquele rio começam a brotar flores. E o povo começa agora a ter água para viver, para beber e para plantar. Nasce vida da morte, a ressurreição no deserto, como as torrentes do Negueb. Então ele está dizendo, Senhor, assim como o Senhor traz vida da morte, traz flores no deserto, assim como o Senhor restaura, traz vida onde não há, assim traz nova vida ao teu povo, Senhor. E ele diz que eles confiavam de que o Senhor traria para aquele povo um novo nascimento, porque agora
os rios de Deus estavam passando por meio daquela terra seca. Aquele rio era um símbolo da restauração de Israel. Era a vida voltando para o meio do povo. Era renascendo como flor no meio do deserto. É trazendo de volta prosperidade para o seu povo. Era o fim da aridez. Era o fim da sequidão. Era o início de uma nova vida. E essas torrentes são o próprio Senhor. Como rios de água viva, fluindo no meio do seu povo, ressuscitando a nação, trazendo vida de volta para Israel. É o Senhor no meio do seu povo, como profetizado em Ezequiel 37, quando ele diz para Ezequiel: profetiza esse vale de ossos secos, e aqueles ossos secos mortos começam a se bater, e ele volta a se tornar um grande exército. Assim Deus estava ressuscitando a nação, o seu povo. E quando Jesus veio, ele veio para ressuscitar novamente o seu povo na terra. Não é à toa que ele chega para um fariseu, Nicodemos, que ele procura de noite, e diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus é um lugar de pessoas que nasceram de novo, que receberam vida da morte, que ressuscitaram juntamente com Cristo, que experimentaram, como vimos com o pastor Afonso, da primeira ressurreição. Por meio desse rio, como em tantos lugares na Escritura, há um rio que corre do trono de Deus e alegra a cidade dos santos. Como o Apocalipse vai dizer, é o rio de água viva que vem do trono de Deus. Como Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus diz, como diz as Escrituras, ele está trazendo essa imagem, dizendo, ele é aquele que veio trazer ressurreição, nova vida. Aquele que vem a Cristo, ele não se torna apenas um cristão, ele nasce de novo. Ele era espiritualmente morto, mas recebe vida, e não somente vida. Jesus diz, vida abundante, em abundância. Ele não somente recebe salvação, mas ele recebe, como ele diz, a mulher samaritana, fontes de águas que fluirão do seu interior e jorrarão para a vida eterna, te fazendo brotar novamente como uma flor no deserto. Ao cheiro das águas, como diz a Jó, ressuscitará como o broto jovem. A esperança para o ferido, a esperança para o cativo, a esperança para o que sofre. Você pode nascer de novo, você pode recomeçar em Jesus. Onde você está hoje não te define. Aonde você está hoje não é o seu lugar final. O Senhor pode te permite em Jesus ter vida nova. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
eis que tudo se fez novo. E por fim, essa nova vida é uma nova vida de fé, porque eles sabiam que eles iam ter que semear no deserto. E por isso ele termina com uma expressão, com um provérbio, um dito proverbial hebraico. Ele diz: o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Era um provérbio que diz que aquele que vai andando, semeando, ele faz chorando no meio do sol, no meio do deserto, pagando o preço, mas ele sabe que no tempo certo virá a colheita, e no dia da colheita virá a alegria e o júbilo. Assim é a vida do crente. Nós temos uma alegria pelo que já aconteceu, nós já fomos salvos, nós já fomos libertos, nós já fomos restaurados, mas ainda não está completa a obra em nós. Saberemos que só estaremos completos na Nova Jerusalém, quando o Senhor trouxer o novo céu e a nova terra, e não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem o diabo, nem o mal, mas aqui podemos semear com fé, com alegria, confiante, na esperança de que a obra de Deus ainda vai se completar. Eu me alegro com o que já aconteceu, mas eu posso me alegrar com o que ainda tem de promessa para nós. A gente continua hoje alegres, semeando no deserto com lágrimas. Porque ainda há lutas da família, sim, há lutas das nossas dificuldades. Assim como para eles não havia comida, muro, templo, recursos, tempos difíceis. Mas ele recebe uma palavra de incentivo. Enfrentem os desafios com fé, porque o tempo da bênção vai chegar. Assim é a nova vida de quem nasceu de novo. Não é mais, ó céus, ó vida, ó trevas. Agora é semeando, chorando na presença de Deus, dizendo: restaura, Senhor. Mas vai com júbilo, na expectativa da alegria, porque o Senhor Deus é o rio do nosso meio, para fazer cumprir suas promessas em nós. Ele vai dizer como é que semeia. Primeiro, ele está falando de semear alguém que orou, no verso 4. Semear é continuar caminhando, orando e confiando na restauração e no Deus restaurador. Por isso ele diz: quem sai andando. Não é ficar orando e esperando, não. Você sai andando, trabalhando, lidando, avançando, fazendo a sua parte, mas chorando, semeando, orando, clamando, invocando. Ele diz: e voltará com júbilo. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho, eu oro, eu creio. Eu creio. Você crê, irmão? Eu creio. Eu creio que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como diz Paulo aos Filipenses. Ore, avance, porque Deus vai completar a obra em nós. Ande de cabeça erguida, você nasceu de novo. Ande numa vida de fé. E eu queria concluir dizendo que a restauração que vem de Deus, ela vai te libertar, ou ela já te libertou, para aqueles que já conhecem. Ela vai mudar teu coração e te encher de alegria. Ela vai fazer a tua vida um espanto para os seus. Ela vai te dar nova vida. Ela vai te dar uma vida cheia de fé. E eu posso dizer, olhando para esse auditório hoje cheio, cima e embaixo, de aqui nós temos uma grande nuvem de testemunhas da restauração de Deus para esse mundo. Eu posso olhar um povo onde eu vejo e reconheço que Deus é Deus, pelo que Ele fez em você. A gente olha pessoas aqui que um dia foram
acabadas pelas drogas, casamentos destruídos. Outros que tinham a vida moral desgastada. Até ex-presidiários, marginais. Mas a gente olha para eles hoje e podemos dizer: ah, verdadeiramente Deus é Deus. Mas ao mesmo tempo dizer para você que até hoje, talvez pela sua vida, pelo seu dinheiro, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua saúde, isso eu não preciso de Deus. Mas eu quero dizer para você que você sabe que precisa de Deus. Você sabe que precisa de salvação. E hoje em Jesus, você pode alcançar restauração e mudar a tua história. Como Deus já mudou de muitos. Jesus é a salvação. Baixa a sua cabeça. Senhor Jesus, diante da tua presença estamos hoje, nessa manhã. E diante da tua presença, Senhor, nós oramos que precisamos, ó Deus, de que o Senhor restaure a nossa sorte, ó Senhor. Restaura a nossa vida, restaura a nossa família, restaura o nosso coração, restaura a nossa casa. Nós invocamos o teu nome porque sabemos que se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão trabalha os sentinelas. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não fizer, ó Pai. Por isso, Deus, restaura. Traz alegria, nos liberta dessa vida que tem destruído a nossa moral, o nosso casamento, a nossa vida, a nossa alma, a nossa saúde. Restaura-nos, Senhor. Nós precisamos da tua salvação. Nós precisamos de restauração e nós sabemos aonde buscá-la. A restauração das nossas vidas está nas tuas mãos. A restauração da nossa família está no teu poder. E eu creio que o Senhor pode mudar a nossa história hoje. Eu creio que o Senhor pode mudar a história desse senhor, dessa senhora, desse jovem, dessa jovem que precisa ter um encontro contigo, uma experiência de vida nova, que precisa mergulhar nesse rio que corre do trono de Deus e ver brotar vida como no deserto, broto da onde não há esperança. Ah, Deus, passa com esse rio entre nós hoje. Faz fluir de nós hoje o rio de água viva, que é capaz de restaurar a nossa alma. Clamamos o teu nome juntos aqui. A minha vida, o meu coração, eu me rendo aos teus pés. Eu me arrependo dos meus pecados. Te peço, Senhor, restaura-me, liberta-me, salva-me, e eu serei teu para sempre. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
minha